Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa aula, né, de administração pública. A administração gerencial é o tema da aula de hoje, tá certo? Então quero que você acompanhe comigo. Olha só, antes de falar a respeito da administração gerencial em si, ou seja, suas características, eu preciso passar para vocês as características das outras formas de administração, que é a administração pública patrimonialista e a administração pública burocrática. Até para você ter uma noção melhor, porque as bancas examinadoras, normalmente quando ela pergunta a respeito desse tema, ela mistura o conceito das três, ok? Bom, a administração pública patrimonialista, ela foi até 1936, certo? O que nós temos aqui como característica, gente? Característica bem negativa, né? Vamos dizer assim, é a corrupção, tá? E o nepotismo. Engraçado falar isso nos tempos atuais, né? Corrupção e nepotismo é uma característica da administração pública patrimonialista. Veja, hoje nós não encaramos isso como uma característica, e sim como uma disfunção da administração pública, certo? Agora, se na sua prova falar que a administração pública patrimonialista não deixou de existir, tá certo. Ou existem traços da administração pública patrimonialista até os dias atuais, também está ok. Que é realmente, né? Corrupção, nepotismo, que são características da administração pública patrimonialista. Por quê? Porque era uma desordem, uma desorganização na administração pública nesse período, tá certo? Então, obviamente que o gestor também era dessa forma. Aliás, o gestor era como se fosse um deus, um soberano. E já existia cargo público, só não existia a ideia do concurso público, ok? E os cargos públicos, eles eram considerados cargos de nobreza, ou seja, quem tinha um cargo público tinha status, certo? Outra coisa também interessante a respeito dos cargos públicos, deixa eu só trocar aqui a caneta, para não ficar muito igual, né? É que os cargos eles eram considerados cargos de prebendas. O que é prebenda? Cargo de, muita renda, e cargos de sinecuras, que significa o quê? Pouco trabalho, muita renda e pouco trabalho, certo? Então, são características inerentes da administração pública patrimonialista. Sem contar que nós tínhamos também uma outra característica aqui, que é a ausência da diferença entre a coisa pública, tá? Ó, dá para entender aí, né, gente? A coisa pública e a privada, beleza? Então, a ausência da diferença entre a coisa pública e a privada. Por quê? Porque existia uma coisa chamada de privatização, mas que não é um conceito de hoje, em que o soberano, o rei, imperador, príncipe, quem seja, até mesmo o presidente, se for o caso, ele tomava conta de tudo. O que era o que era coisa pública virava coisa dele, privada. Era como se fosse o quintal da casa dele, tá? Eu sempre costumo dizer isso para a gente entender a respeito desse assunto. Essas são as características da patrimonialista. A administração pública patrimonialista não foi instituída, ela surgiu naturalmente por conta do descobrimento do Brasil, por conta da chegada da família imperial no Brasil, ok? Beleza? Então é por conta disso. É uma ideia de cultura organizacional, conjunto de hábitos, costumes, valores, né, que foi passando aí de pai para filho, uma dominação tradicional. Bom, mas a partir de 1936, nós passamos a ter a administração pública burocrática, que foi instituída no governo de Getúlio Vargas, certo? E a palavra burocracia significa organização do trabalho. Muitas vezes nós falamos que a burocracia é lenta, demorada, muita papelada, muito caro, na verdade, é normalmente o que você diz. Só que isso que você mencionou, que você pensa aí, são questões ligadas às disfunções da burocracia. Porque, na verdade, a burocracia ela foi conceituada por várias pessoas, mas principalmente por um cara chamado Max Weber. E o Weber, ele entendeu, na verdade, que a burocracia precisava ter algumas características, o que passou a ser chamado de característica do tipo ideal de burocracia para Weber, que é o formalismo. O formalismo significa que a administração pública ou privada, não importa, precisa ter regras, regulamentos, leis, procedimentos. Aliás, em falar em procedimento, vale lembrar para vocês mais uma vez
que a administração pública burocrática tem foco nos processos, ou seja, nos procedimentos, está focado no processo, conjunto de ações, atividades, ok? Então nós temos aqui o formalismo, nós temos a impessoalidade, ok? E temos também o profissionalismo, como características ideais para Max Weber. Impessoalidade por quê? Se existe o formalismo, que são as regras, essas regras são válidas para todos. E o profissionalismo é porque você, para ter um cargo público, é preciso ter merecimento, mérito, meritocracia. Ao invés de alguém simplesmente ir lá nomear você, que era o que acontecia na administração pública patrimonialista, o que acabava contribuindo, favorecendo para a corrupção e o nepotismo, aqui a ideia já é uma ideia de carreira, de você participar de um concurso público, ou seja, profissionalismo, merecimento. Tá bom? Vai mudar de carreira de acordo com o merecimento. Bem interessante, né? Bom, aqui nós também temos a centralização, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão está no topo. Quem toma decisão é quem está no topo. Ou seja, bem hierárquico, uma hierarquia verticalizada na administração pública burocrática. São as características principais, ok? Já a administração pública gerencial, ela é a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde ele trouxe um plano chamado Plano Diretor da Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, PDRAE, tá bom? Esse nome aqui. Plano Diretor da Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, 1995, e a administração gerencial ela vem justamente por conta das mudanças que estavam ocorrendo no mundo. Aliás, eu posso dizer que mudanças ocorrem por conta as transformações, né? As mudanças da forma de administração ocorrem por conta de mudanças que vão ocorrendo também, né? Ficou bem redundante o que eu falei, mas acho que deu para você entender. Por exemplo, na burocracia, ela foi instituída porque na Europa, nos Estados Unidos, o que a gente estava vivendo? A crise liberal, do Estado liberal, crise financeira. Nós tivemos aí em 1929 a Grande Depressão, a Bolsa de Nova York, ok? A partir da década de 70, mais propriamente dito nos meados de 70 em diante, nós tivemos a crise do petróleo. E aí, lá na Inglaterra, em 1979, foi instituída a administração pública gerencial num conceito mais neoliberal, que trouxe o conceito ligado que a administração pública precisava ser o quê? Mais flexível, mais parecida, na verdade, com a iniciativa privada. E aí vem a administração pública gerencial, que é o tema que a gente vai tratar nessa aula mais aprofundado, tudo bem? Eu trouxe patrimonialismo, burocrático, para você já ter uma noção, uma ideia, obviamente, de termos relacionados a isso. Mas a aula hoje ela está específica, focada para a administração pública gerencial. Então visualiza aí comigo, ó. Eu trouxe um conceito aqui para você sobre administração pública gerencial. Vou usar aqui o marca-texto para ficar melhor. Opa, peraí, aqui, vamos lá. A administração pública gerencial emerge na segunda metade do século XX como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, né? A população cobrava mais ainda do Estado, e de outro, o desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia mundial. Que interessante, né? Desenvolvimento tecnológico, você vai pensar em novas comunicações, inclusive até pensando, principalmente no Brasil, né, a partir da década de 90, apesar de ter começado na segunda metade do século XX, a gente vai ter aí a tecnologia, a internet, essa globalização da economia mundial, que acaba afetando no intuito de mudar para uma administração pública mais flexível, mais gerencial, mais competitiva, ok? Uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. Ou seja, né, o modelo anterior está se referindo ao quê? Ao modelo burocrático. Você sempre tem que guardar essa ideia de evolução, né? Patrimonialismo, burocrático e gerencial. A eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente
pelos valores da eficiência e qualidade. Olha só, uma das grandes características da administração pública gerencial... Opa, deixa eu trocar de caneta. Uma das grandes características da administração pública gerencial justamente passa a ser a eficiência e a qualidade. Foco na qualidade, tá? E a eficiência que a administração pública precisava evitar desperdícios. Tanto que aqui no Brasil, gente, nós passamos a ter a emenda constitucional número 19/98. É uma das emendas mais importantes. Por quê? Porque apesar de eu ter comentado para você que a administração pública gerencial de 1995, pela lei, legalmente mesmo, nós passamos até em 1998, que trouxe as mudanças para a administração pública gerencial. E o mais interessante, é o que eu quero passar para você, é que nessa emenda constitucional, nós passamos a ter expressamente o princípio da eficiência. Por quê? Porque até então, nós tínhamos lá no artigo 37 da Constituição Federal, o LIMP. Só que um LIMP mudo, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E aí, a partir de 1998, passamos a ter o princípio da eficiência, que a gente costuma chamar aqui dessa associação mnemônica, né? LIMP. Por quê? Porque a administração pública passa a ter predominantemente esse valor. Vamos lá, continuando. Mais informações aqui para vocês, olha só. A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. Cuidado, hein, galera? Olha só, que eu coloquei aqui para vocês. Até um certo ponto. Ou seja, podemos dizer que a administração pública gerencial rompeu de vez com a administração pública burocrática? Não, de forma alguma. Sabe por quê? Porque aquelas características ideais, que é o formalismo, a impessoalidade, o profissionalismo, que é da administração pública burocrática, ainda é válido para a administração pública gerencial. Então, formalismo, impessoalidade e profissionalismo não é diferença entre administração pública burocrática e gerencial, e sim semelhança. Tá certo? Beleza? Olha só o que diz aqui, ó. Deixa eu pegar o marca-texto, espera aí. Ó, isto não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora, olha só o que eu falei, flexibilizando, que é uma característica da administração gerencial, fica mais próxima, né, parecida aí da iniciativa privada, conforme eu falei para você, alguns dos seus princípios fundamentais, como admissão segundo critérios rígidos de mérito, que tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com isso aqui, ó, o profissionalismo, a existência de um sistema estruturado universal de remuneração, carreiras, avaliação constante de desempenho, treinamento sistemático. A diferença fundamental, olha só, está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados. Isso aqui é mega importante para você, meu amigo. Lembra que eu comentei que a administração pública burocrática tem foco nos processos, né? Já a administração pública gerencial passa a ter o foco nos resultados. Mas, professor, você não falou que é foco na qualidade? Também é foco no resultado. Para você ter qualidade, você precisa ter resultado. Então, foco nos resultados, em busca de entregar para o cidadão o melhor produto, o melhor serviço possível, ok? Foco no resultado, administração pública gerencial. Continuando, olha só. Na administração pública gerencial, a estratégia volta-se, primeiro, para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Isso aqui é mega importante, galera. Sabe por quê? Porque normalmente nós falamos que os objetivos eles precisam ser concretos. Ou seja, os objetivos precisam ser bem definidos, claros. Por exemplo, qual é o seu objetivo? O seu objetivo não é passar no concurso público? Então você tem um objetivo concreto, bem definido, claro.
Então, a administração pública também precisa ter uma definição precisa dos seus objetivos. Isso significa também ter um prazo para alcance dos objetivos, ok? Aqueles conceitos que existem na administração gerencial. 2 diz o seguinte, ó. Toda hora eu estou fazendo isso. Vamos lá. Para a garantia de autonomia do administrador na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros que lhe conferem, colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados. O que significa isso, galera? Significa dizer que na administração pública gerencial, ao invés, deixa eu trocar aqui de cor, ao invés de você ter a centralização, ou seja, a tomada de decisão no topo, aqui os gestores vão dar mais autonomia para os níveis inferiores, para o administrador de recursos humanos, materiais, financeiros. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? O contrário de centralização. Nós vamos ter aqui a descentralização, que passa a ser um princípio, um valor para a administração pública gerencial. Uma característica da administração pública gerencial. Descentralização. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com tomada de decisão. Ou seja, a decisão deixa de estar no topo para estar nos níveis inferiores. Para quê? Para que a administração pública tenha uma resposta mais rápida e alcance resultados satisfatórios. Ok? Outra coisa, foco. Olha só que interessante. Controle ou cobrança a posteriori, ou seja, uma cobrança voltada a resultados. Controle por resultado, gente. Ligada a quê? Ligada à avaliação, tá, ó, de desempenho. Então, você vai resolver uma questãozinha. A questãozinha está falando sobre avaliação de desempenho, logo ela está se referindo a quem? Ela está se referindo, gente, à administração pública gerencial, tá? Por quê? Porque a burocrática, o controle é a priori. Por quê? Porque é um controle voltado a processos, certo? Diferentemente. Então, vê que interessante, são coisas distintas aí que a gente precisa enxergar. E cuidado, para não misturar semelhanças com diferenças, né? Claro, semelhança, formalismo, impessoalidade e profissionalismo. Diferença, foco nos resultados, foco nos processos. Diferença, controle a posteriori para a administração pública gerencial e controle a priori dos processos para a administração pública burocrática, ok? Aí tem mais informação aqui, olha só. Além disso, adicionalmente, pratica-se a competição administrativa. Pessoal, é simples. Se cair na sua prova falando que a administração pública gerencial, ela também tem como característica a competitividade, ou como está dizendo aqui, a competição administrativa, marca isso como certo, meu amigo. Sem medo de ser feliz. Está aqui, ó. Adicionalmente, pratica-se a competição administrativa no interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos meios para os resultados. Olha só, na administração pública gerencial, você vai ouvir falar muito em parceria público-privada, participação da sociedade. Você vai ouvir falar muito na administração pública gerencial do controle social. Ou seja, o povo, o cidadão, fiscalizando tudo que acontece na administração pública, certo? Essa maior participação por conta do quê, gente? Por conta da transparência. Transparência, inclusive, passa a ser uma característica da administração pública gerencial, ok? Continuando, vamos lá. Aqui eu quero mostrar para vocês todas as características da administração pública gerencial. Então, ó, características. Tem como você errar isso aqui não, viu, meu amigo? Olha só. Característica da eficiência. Como eu falei para você, virou um princípio. É você utilizar o recurso da maneira certa. Fazer mais com menos, ok?
Eficácia é uma outra característica da administração gerencial, ou seja, administração pública em busca de resultados, certo? Temos um outro conceito aqui, que é o conceito da efetividade. A administração pública, ela precisa ter ações que causam impacto para a população, transformação, competitividade. Você viu, competição na administração pública. É preciso que a administração pública também seja competitiva. E ser competitiva significa, gente, ter um diferencial, ok? Flexibilidade. Como eu falei para você, a administração pública precisa ser flexível. Não pode ser mais aquela coisa amarrada, travada, engessada que acontecia na administração pública burocrática. Tem que ser mais flexível. Ou seja, tem horas que nós precisamos tomar decisões, diminuir um pouco a burocracia, certo? E descentralização, que tem a ver com o quê? Com a autonomia, que eu já discuti aqui com você. Deixa eu trocar aqui de cor. Vamos lá. Foco no cidadão. Outra coisa mega importante, foco no cidadão. Por quê? Porque na administração pública gerencial, o cidadão passa a ser visto como um cliente. É isso mesmo, tá? Por quê? Porque cliente, nós procuramos satisfazer as suas necessidades. Ok? Transparência na administração pública. Por quê? Porque nós temos um princípio, que é o princípio da publicidade. Logo, os atos administrativos precisam ser transparentes e o cidadão tem direito de ter acesso às informações. Desburocratização. Cuidado, não vai achar que desburocratização é acabar com a burocracia. Está errado isso, viu? Desburocratização é simplificar os processos, diminuir, justamente flexibilizar, né? Trazer um certo dinamismo na administração pública. Ok? Accountability, o que é? Accountability é a prestação de contas. O administrador público precisa prestar contas para a população. A accountability tem a ver com responsabilidade, responsabilização. Vai guardando tudo isso aí, hein, galera? A responsabilização. Avaliação de desempenho. Por quê? Porque o controle, você já sabe, o controle ele é a posteriori. Tá bom? Posteriori. Uma avaliação de desempenho significa dizer que eu vou avaliar depois da execução, pós-execução, tudo bem? Para que eu justamente conheça o desempenho. Controle a posteriori. E gestão, claro, né, voltado por resultados, que é uma característica mega importante, está focada em administração pública justamente nisso. Ok? Vamos lá. A nova gestão pública, ela procura, olha só, pelo menos é conceito, tá? Teoria. Valorizar o cidadão, porque olha o cidadão como um cliente, você já sabe disso, e busca aplicar o dinheiro, né, aqui, ó, do cidadão com eficiência, ou seja, utilizar o recurso da maneira certa. É uma gestão voltada a resultados, com foco na efetividade, que procura flexibilizar a condução dos processos e remediar a disfunção ao apego exacerbado às normas, ou seja, exagerado às normas. É preciso flexibilizar o processo. Desburocratizar. Aliás, fala-se muito em desburocratização nos tempos atuais, né? Propiciar mais eficiência e ter a accountability, que é a responsabilidade da prestação de contas, né? Princípio da eficiência, que entrou na emenda constitucional número 19/98, trouxe um conceitozinho aqui para vocês. Os atos da administração pública devem ser desempenhados visando a melhor relação custo-benefício na gestão de recursos públicos. Continuando, a administração pública nesse intuito fez o quê, gente? Trouxe uma política de recursos humanos, tá? Na nova gestão pública, que é o aperfeiçoamento do sistema de mérito, tá? Procurar mudar, ter um aperfeiçoamento da profissionalização, estabelecer carreiras para os funcionários, para que eles se sintam motivados, avaliar o desempenho do funcionário público, ou seja, ele não vai ter uma promoção só por causa do tempo, e sim por conta de um bom desempenho. Flexibilizar a estabilidade, é outra coisa também que se fala muito atualmente, né? Já se falava a partir de 1995. Ter uma competitividade salarial para não perder talentos,
Porque você, como funcionário público, é entendido como talento, é entendido como um colaborador, é entendido como um parceiro da instituição. Ok? Premiações e incentivos, né, para que você se sinta também, como eu falei, motivado. Capacitação para você adquirir o chá. O que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer e atitude é o querer fazer. E treinamento e desenvolvimento de novas competências, ou seja, você adquirir novas habilidades, ok? E os princípios das reformas gerenciais. Desburocratizar, que é simplificar, dinamizar. Descentralizar, que é você dar mais autonomia para os níveis inferiores. Foco no cidadão, porque o cidadão agora é entendido como cliente. Competitividade, que é a ideia da diferenciação. Profissionalismo, ética, transparência e accountability aí. São os princípios das reformas gerenciais, ok? Vamos lá. Agora, gente, nós vamos resolver uma questão para você visualizar como que o tema já foi abordado em prova de concurso. Tá preparado? Então vamos lá. Bora lá, que é uma questão muito legal, muito interessante. Uma questão que caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas, Controladoria Geral da União, analista de finanças e controle. A questão diz assim, ó. Desde os anos 90, os sucessivos governos brasileiros trataram de dotar a administração pública de um caráter gerencial, em substituição ao modelo burocrático herdado da Era Vargas, que foi de 1936 até 1995. E a partir de 1995, tivemos a administração gerencial. Por isso que aqui no enunciado você vê, desde os anos 90. A seguir são apresentadas algumas características de modelos administrativos. Vamos lá. Estruturas flexíveis e autonomia administrativa. E aí? Ó, deixa eu falar aqui. Ó. Aqui fala assim, ó, o modelo gerencial incorpora. O modelo gerencial incorpora estruturas flexíveis e autonomia administrativa? Sim, né, galera? Por quê? Porque, lembra que eu falei? Flexibilidade é uma característica da administração pública gerencial e autonomia administrativa, que está ligado a quê? A descentralização. Logo, o item 1 está correto. Alternativa A, apenas a característica 1? Pode ser. Apenas a característica 2? Não, né, gente? Por quê? Porque nós temos certeza que a 1 está correta. C, apenas a característica 3? Também já era. Por quê? Porque eu tenho certeza que a 1 está correta. Todas as características? Pode ser, porque a gente só avaliou, por enquanto, a afirmativa 1. Nenhuma característica? Já era, está errado. Gente, olha como que... Eu adoro essas questões assim, viu? Você gosta? Deixa aí no comentário. Você gosta de questão assim, de itens? Eu gosto pra caramba, porque dá pra você ir eliminando e resolvendo a questão. Eu já vou fazendo assim. Já vou resolvendo a questão e já vou eliminando os itens, tá? 2. Parcerias públicos-privadas. Temos isso no modelo gerencial? O modelo gerencial incorpora parcerias públicos-privadas? Sim ou não? Hã? Sim, né? Então, bom, se isso aqui está correto, pronto, achamos nosso gabarito. Por quê? Porque a alternativa A diz apenas a característica 1, já era. Logo, gabarito da questão, alternativa D. D, tudo bem? Beleza? E 3 diz avaliações de desempenho e prestação de contas à sociedade. Isso aqui também faz parte, gente? Com certeza absoluta. A gente acabou de ver isso. Prestação de contas naquela palavrinha bonita pra caramba do accountability. Logo, o gabarito da nossa questão, a alternativa D. Todas as características. Beleza? Vamos caminhar. Mais uma questão. Ao longo do tempo, 3 formas de administração pública se sucederam. Uma dessas formas emerge na segunda metade do século XX, como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. Gente, qual é a forma de administração que tem a ver com desenvolvimento tecnológico, globalização da economia? Focada no aumento da eficiência, focada no aumento da eficiência, lembrou? Da administração pública. A forma acima descrita é denominada administração pública o quê? Liberal? Nada a ver, né, gente? Desenvolvimentista? Também não. Patrimonialista?
Com certeza absoluta não, porque a patrimonialista foi até 1936. Burocrática? Não, né? Porque ela fala de focada no aumento da eficiência, globalização, tecnologia. Isso não tem a ver com a burocracia. Logo, é claro, fica evidente para você que o gabarito da nossa questão é... Você já resolveu, é claro, né? Alternativa B. Gerencial. Você está vendo como que esse tema pode cair na sua prova? Por isso que é muito importante nós resolvermos questões para que você possa observar como que isso vai cair na sua prova, ok? Vamos lá, galera, mais uma questão. Acerca do modelo de administração pública gerencial, é correto afirmar. Essa questão caiu no concurso do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, especialista de políticas públicas, tá? E aí você tem que marcar uma alternativa que tem a ver com o modelo gerencial, gente. Os conceitos, as características que nós verificamos nessa aula, ok? Vamos lá. Alternativa A. Admite o nepotismo conforme a alternativa de captação de recursos humanos? Com certeza absoluta não, né, galera? Com certeza absoluta que não. Né? Nepotismo tem a ver com patrimonialismo. Certo? Alternativa B. Sua principal diferença em relação à administração pública burocrática reside na forma de controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados. Maravilha! Esse é o nosso gabarito. Alternativa B. Essa é a diferença. Administração pública burocrática, foco nos processos, controle a priori, processos, baseado nos processos. E administração pública gerencial, foco nos resultados, controle a posteriori. Por isso nós marcamos a alternativa B nessa questão. Alternativa C. Nega todos os princípios da administração pública patrimonialista da administração pública burocrática? Não. Você viu que aqui a administração pública burocrática nós temos o formalismo, regras, a impessoalidade, válida para todos, e o profissionalismo são válidos na administração pública gerencial, ok? D. É orientada predominantemente pelo poder racional legal? Gente, quando fala de poder racional, ele está se referindo à burocracia, administração pública burocrática, ok? E. Caracteriza-se pela profissionalização, ideia de carreira, hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo. Teve muita gente que marcou essa alternativa, mas essa alternativa se refere à burocracia. São características do tipo ideal de burocracia para Max Weber. E aí ficamos com a alternativa B. Show? Vamos continuar. Mais uma questão. Agora eu vou resolver uma questão aqui da Banca CESP, até para nós termos uma noção sobre o tema. Acho muito interessante a gente ter essa base mais complexa, tá? Aqui diz assim, ó. Administração pública gerencial. Vamos lá. Alternativa A. É uma resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial? Justamente isso, galera. Alternativa A. Foi o primeiro tema, aí, basicamente, que eu trouxe para você a respeito da administração gerencial. Você deve se lembrar. Aí você fala, nossa, mas é igualzinho que você escreveu? Porque não fui eu que escrevi, na verdade. Eu coloquei aqui o que está escrito no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, lá no nosso texto, tá? Por quê? Porque as questões elas se baseiam muito no plano diretor, que é de 1995. Por isso é quase que copia e cola, basicamente, tá? B. Surge na época do Estado Liberal. A gerencial surge no Estado Liberal como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista? Gente, o que surgiu na época do Estado Liberal foi a burocracia. Ó, e tá certo, tá? A burocracia tinha como forma a ideia de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. A ideia da burocracia era eliminar as práticas patrimonialistas, ok? Só que o correto é burocracia, e não administração pública gerencial. C. É baseada no efetivo controle de abusos, mas possui defeitos como ineficiência, autorreferência, incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como cliente. É errado, né? Porque a administração pública gerencial olha o cidadão como um cliente. Procura ter justamente a eficiência. Então não dá para marcar isso aqui não. D. Permite que o aparelho do Estado funcione como extensão do poder soberano. E os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Lembrou? O que é?
A corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. Aqui está se referindo à administração pública patrimonialista, meu amigo. Por isso que não dá para marcar, nós ficamos então, obviamente, com a alternativa A nessa questão, ok? Continuando, uma questão certo e errado para a gente guardar mais ainda, fixar essa informação. Caiu no concurso da Ancine. Olha só que lá diz. O modelo de administração pública gerencial tem como um dos seus pressupostos a centralização das decisões e funções do Estado. Errado, galera. Por quê? Porque o modelo de administração pública gerencial visa a descentralização e não a centralização. Ok? Por isso está errado isso aqui. Mais uma questão aí, galera. Mais uma questão da banca CESP para a gente fixar, memorizar essas informações. O modelo gerencial compreende a implementação de conceitos como de accountability na administração pública? Certeza, tá correto isso aqui, né, galera? Modelo gerencial, accountability, prestação de contas por parte do gestor, responsabilização, certíssima, maravilha, é uma característica da administração pública gerencial, ok? Bom, é isso aí. Ficou claro aí, ó, deu para trabalhar bastante, né? Muitas informações relacionadas à aula de administração gerencial dentro da matéria de administração pública. Acredito eu que se você for resolver questões ligadas aos conceitos aí, vai ficar muito mais fácil a sua vida. Claro que você tem que dar continuidade. Claro que tem aula aí minha que é específica para administração patrimonialista, administração pública burocrática, que é importante você ter todos os conceitos mais aprofundados. Eu trouxe os conceitos aqui nessa aula, mas mais para você observar as diferenças entre elas, que é bem importante. Tá certo? Beleza? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório Gabaritando Itapevi para gestor administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos não só um curso, nós montamos um combo especial para você ser aprovado nesse concurso de Itapevi. Olha as vantagens do curso, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A vantagem do curso. Você vai ter acesso imediato, tá? Então, ao adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você também vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante um ano para usufruir, servindo aí como base para outros concursos. Você terá teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E você também terá material em PDF das aulas, tá? Então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você também possa utilizar, tá bom? Olha que maravilha, certo? Isso é o curso preparatório, aulas em vídeo, focado em aulas em vídeo, tá? Só que além do curso online preparatório, você também terá aqui com a gente as apostilas. Por isso que eu falei para você, é um combo. As apostilas, material em PDF, separadas por matérias, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha, gente. E além disso, cadernos de questões, que são questões gabaritadas, milhares de questões para você aprender, utilizar, para você resolver, separadas por matéria. Então é um combo. Olha só, você vai ter o curso online preparatório, mais as apostilas, mais o caderno de questões. Valor especial para você de lançamento, ó, de R$ 497 ou R$ 12,49, você não vai pagar isso. Você vai pagar apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65, tá? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tá certo? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato conosco
pela nossa central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 974656052, ou você também pode chamar pelo chat online. Lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar suas dúvidas por lá. O nosso consultor vai te atender e vai sanar todas elas. Beleza? Bom, não espere muito tempo. Inicie já a sua preparação. Gostou da aula? Foi bacana para você? Então imagina o curso online completo. Vale lembrar que o conteúdo programático da parte de conhecimentos específicos é muito grande, por isso que é importante você ter um curso preparatório, porque aí você vai de acordo com as nossas aulas, tá? As nossas aulas, nós colocamos os tópicos mais importantes e a apostila, ela contempla tudo que você precisa, tá certo? Então, clica no link agora, faz a sua matrícula, inicia a sua preparação. Grande abraço e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu! Até mais!